Bom dia, Rodrigo Bertozzi. Oi, Rafael Lara. Você sabe que uma vez teve uma divulgação, a gente tem que falar isso em tom de piada, né? Não tem como. Teve uma divulgação num post aqui da ESA e saiu a foto do Lara, né? Do Rafael Lara, e o nome é o Rafael Lara Brasil, né? Então é uma confusão. Tem tanto Rafael, tem uma diretora que chama Rafaela, nosso diretor-geral chama Rafael Lara, eu sou o Rafael Brasil. Então tem essa confusão aí, né? E não é, rapaz? Vamos Mas trabalhar? tudo bem? Tudo ótimo. Todos nos ouvem bem? Tudo certinho? Eu acho que tá ótimo, viu? Perfeito. Bertozzi, eu falava aqui antes de você entrar, mas é bom falar isso de novo, que a live estava programada para acontecer com o Rafael Lara, né? E ele não pôde participar dessa live de agora, porque a gente tem vivido momentos aí de muitas inovações e alterações legislativas e de ontem para hoje mais uma alteração aí na seara trabalhista, com uma nova MP que vai entrar muito em breve em vigor, e ele teve então que se dedicar a estudar no tema dessa MP, e por isso que ele não pôde participar. Mas conta pra gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência sua aí de quarentena. Eu sei que você, como consultor de escritório de advocacia, já presta sempre um serviço também de home office, você atua muito também em videoconferências, então não tem sido uma novidade para você. O André tá falando aí, ó, caneca do Flamengo, é isso aí. Caneca do Flamengo sempre aqui na mão. E eu patrocinado pelo Red Bull, hein? Ó, precisa, né, para aguentar essa jornada tripla que a gente tem vivido, né? Mas assim, ó, eu vou começar pegando justamente o gancho do Rafael Lara, que você acabou de dizer. O que está acontecendo, e o que eu gostaria de sugerir para todo mundo, é uma frase muito simples, que eu acho que resume tudo. É a hora da advocacia ser o tradutor do mercado, cara. Tá? Como você acabou de falar, quer dizer, teve uma MP na área trabalhista que afeta as empresas. É o momento de você aproveitar a tua área de atuação, a tua especialidade e traduzir isso para o mercado, né? Que está tendo, assim, é uma avalanche de novidades, é sem precedentes na história, não tem precedente isso, né? Tantas alterações nos bancos, no varejo, né? As grandes empresas, algumas doações, outras fechando fábrica, outras abrindo vaga. É o momento do advogado e da advogada serem os tradutores. Não há outra palavra para resumir tudo isso daí. É hora de você ter tradutor, né? Então, vem uma MP, vem uma medida provisória, vem uma outra questão sobre área fiscal ou qualquer outra área, Anvisa. É hora das pessoas aparecerem nesse momento, traduzirem isto para o público final, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, Rafael, que se produz muito para o próprio mercado jurídico e se produz pouco para quem compra o teu serviço, né? Não estou falando para você deixar de produzir para os seus próprios colegas, juristas, enfim, mas estou dizendo que agora é o principal momento de tradução, quer dizer, chegou a hora de, talvez vai mudar a advocacia para sempre isso também, né? Alguns modelos, na minha modesta opinião, vão cair. Modelos de trabalho, né, de forma tal. Mas a principal delas, vocês estão vendo, as pessoas precisam compreender. Não adianta o juridiquês, não adianta falar bonito. Você tem que falar para que, se teu público é, por exemplo, de frigorífico, tá? De trabalhador do frigorífico, você tem que falar do jeito deles. Dialogue com eles, entendeu? Né? Não adianta você ficar achando que vai dar uma aula de processo civil para quem não compreende. Então, esse modelo vai cair, entende? Eu acho que as pessoas, eu estou percebendo muitas lives de advogados que estão mudando o tom da forma de dialogar e de comunicar, né? Eu acho que esse é o grande momento. Eu quero dizer para o pessoal que eu tive que mutar aqui os comentários para a gente conseguir enxergar o Bertozzi, mas no final a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, e aqui também no canto tem aí um aviãozinho, um triângulozinho, eu não sei o que é isso, tem gente que chama de gaivota, Bertozzi, mas tem aqui um triângulo que você pode apertar e mandar essa live para todo mundo. Então eu quero pedir para você aí que está nos acompanhando para poder divulgar essa live para todos os advogados e advogadas que precisam ver essa live. Bertozzi,
uma coisa que me chama muita atenção, e eu até comentei a esse respeito com algumas pessoas. Eu tenho a compreensão de que, em tempos de crise, existem muitos problemas. E onde existe o problema, tem que existir a advocacia. Eu digo que o advogado ele é um solucionador de problemas em tempo integral. Então, no meu entender, e eu queria que você dissesse um pouquinho da sua visão para a gente agora, o porquê que a advocacia, ao invés de entrar em crise nesse momento, tende a crescer de maneira exponencial? Na verdade, assim, são duas questões que eu queria comentar, que são muito relevantes, tá? Primeira é essa, e depois tem o impacto dessa questão que você acabou de dizer. Por exemplo, né, a advocacia sempre cresceu na crise, né? Não é nenhuma novidade, em qualquer país do mundo você percebe isso. Agora, qual advocacia cresce? Né? Tem certas advocacias de determinados mercados que não vão crescer, tá? Por quê? Porque o cliente não vai poder pagar. Hoje, você está... Por exemplo, você montou uma carteira que tem parte de comércios, bares e restaurantes. Não vai ter dinheiro para te pagar, talvez agora, mas é possível que você salve muita gente. Né? E aí vai além de ser alguém que soluciona problemas para alguém que salvou a minha empresa. Olhando aqui para o empresarial agora, né? Falei ali de frigorífico, pessoa física, estou agora de empresarial. Mas via de regra, é o momento que a advocacia ela cresce. Mas ela cresce tanto, assim, todo mundo tenta fazer algo que você também precisa fazer algo diferente. Porque é muita gente fazendo igual, né? Então, contrato de trabalho. Milhares fazendo o mesmo tipo de live, comentando as mesmas coisas. É hora de inovar e trazer um novo ângulo, por exemplo. Né? Agora, vamos pensar aqui outra coisa. Quem trabalha no mundo médico, por exemplo. Né? Advocacias que trabalham com médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, que trabalham com companhias de saúde, indústria de saúde, plano de saúde. É o momento do up total, né? Hospitais e clínicas. Você tem aí uma série de medidas provisórias nesses mercados que precisam ser, mais uma vez, traduzidas, né, para o público-alvo. Então, a advocacia goiana, e aliás, Goiás está passando por umas questões governamentais também, que vai ter muito impacto depois, né? Sim. Então, assim, praticamente para toda advocacia que a gente olhar, ela tende a crescer na crise. Né? A única questão que é o contraponto disso, não quer dizer que você vai parar de trabalhar, tá? É a falta de pagamento do cliente, tá? Mas encare isso como um momento difícil do teu cliente. Não quer dizer que você vai romper com ele ou que você não vai receber esse dinheiro, tá? Muito pelo contrário, né? Eu penso assim, agora o advogado que estende a mão ao seu cliente, depois ele jamais será esquecido, né? Sim, a não ser que desculpa falar isso, né? Mas aqui todo mundo é adulto, só se o cliente for muito cachorro mesmo. Cachorro não, porque cachorro não larga, né? Desculpa. E cachorro é fiel, né? Só se for um vírus desgraçado mesmo que não vai honrar com você. Mas é muito difícil num cenário desse, porque é a hora do advogado salvar as empresas. Então você tem uma linha do mercado de saúde, né? Vamos pegar aqui 3 linhas que eu acho muito importantes. As pessoas que trabalham com coleta de lixo, segurança e mercado de saúde, e o mercado de alimentação também, né? São as pessoas que hoje estão mais ajudando esse país, né? Então, você vê o esforço de todas elas. E tem uma segunda linha, não como segundo, entende? Não é isso. Mas uma segunda linha fundamental que é assim. Então, vamos olhar para Goiás. Tá, Goiás. Uma parte importante de Goiás tem um mercado como agronegócio. O mercado do agronegócio é o que está salvando o país. Uhum. O mercado de transportes, então se você trabalha com o mercado de transportes, com logística, você trabalha com uma advocacia com foco no trabalhador rural, olhando para a pessoa física, ou você trabalha com propriedades, né, com plantações, com indústria alimentícia, então não tem crise nisso, né, Rafael? Não, o dinheiro está sobrando. Bertozzi, eu acho muito interessante a sua visão, eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos acompanhando. Você tem uma compreensão de que hoje em dia a gente não pode mais falar em área de atuação, né? A área de atuação
é uma terminologia até um pouco antiquada que a advocacia não comporta mais. Você se utiliza mais, você tem falado muito isso aqui agora, em segmentos de mercado. Você pensa muito nos nichos, né? Nos segmentos de mercado. Qual que é a diferença entre área de atuação e segmento de mercado e por que a gente tem que pensar a advocacia como um todo como segmentos de mercado? Não, perfeito. Eu vou te dar um exemplo mais exato possível dessa colocação. Ontem eu estava atendendo um escritório de Minas, por videoconferência, é lógico, né? Aliás, um escritório não, é um advogado sozinho praticamente, com mais dois, tá? Já está há anos trabalhando na área trabalhista, ok? De uma cidade pequena, de 55 mil habitantes, que é uma realidade de Goiás. Goiás é um estado que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, você tem muitas cidades pequenas. Então, isso é uma realidade para você que está no interior, aí, etc. Tá? Bom, ele segue o fluxo normal da vida. 10, 15 anos, 20 anos na advocacia, mas não conseguiu sair dessa cidade, entende? Tem um ou outro cliente, é pessoa física trabalhista. Bom, primeira pergunta que eu fiz. O que você tem na região? Você tem construção? Não. Você tem agronegócio? Não. Você tem o quê? Ah, Bertozzi, tem frigorífico. Ah, é? Tem frigorífico? Então, em minutos, eu cheguei para ele e falei o seguinte, a partir de agora, nós vamos ser especialistas no trabalhador de frigorífico. Então, você não é mais uma advocacia convencional, você não é só uma advocacia trabalhista, você vai ser um especialista para frigorífico. Para os trabalhadores do mercado frigorífico. E, te juro por Deus, o Google é o pai dos burros, né? Isso ninguém tem dúvida. Mas eu uso muito o pai dos burros aqui, que é o Google, porque você, sabendo pesquisar, gente, você encontra tudo em minutos. Rapidamente eu encontrei um documentário chamado Carne e Ossos. Rapidamente, sim. Você vai descobrir, então, o número de acidentes. Acontecem, em média, 54 acidentes por dia dentro de frigoríficos. Você vai descobrir que o mercado é de 4.500, 4,5 mil frigoríficos no país, que tem 10 marcas dominantes, que não sei mais o que, entende? E mostrei para ele que ele não vai ser mais um advogado daquela cidade de 55 mil habitantes. Que ele vai ser um advogado que, por um acaso, está naquela cidade do interior, bem distante de BH, aliás, mais de 600 quilômetros, que vai ser um especialista onde tiver frigorífico, você vai poder trabalhar. Se tiver no Pará, se tiver no Mato Grosso, se tiver no Mato Grosso do Sul, no Paraná, não tem problema. Porque você é o especialista neste mercado, né? Então, esse é um baita de um exemplo, né? Ou seja, o site dele vai se modificar, vai ter imagem do trabalhador do frigorífico, que tem várias categorias, não é? Tem desossador, enfim, né? Eu não precisei mais do que minutos para descobrir tudo isso. Tá? Tudo bem, a experiência de 22 anos, tá, tudo bem. Mas é isso que eu proponho, você olhar para fora. Né? As pessoas tendem a achar, Rafael, que o fato de você cortar o mercado significa dizer não para todo mundo. Né? Ah, não, Bertozzi, se eu pegar só frigorífico, isso não limita o meu negócio, pelo contrário, isso abre o teu negócio. Né? Isso abre. E aí você dizia antes que existem alguns segmentos de mercado que, nesse momento de crise, de pandemia, de lockdown, eles tendem a crescer e crescerão cada vez mais, né? Aí você pode falar um pouco melhor sobre isso? Claro, e outros a cair. Mas, só voltando à tua questão principal lá. Então, o que acontece? Quando você termina a faculdade, você é um civilista por natureza, concorda? Sim. Então, nós temos no Brasil 1,2 indo para 1,4 milhões de civilistas. Não é isso? Sim, exatamente. Não tem a menor dúvida disso. A partir do momento em que aí você vai para as especialidades. Não, sou trabalhista, sou previdenciário, sou ambientalista, sou fashion law, sou com foco em entretenimento. Aí você tem todas essas vertentes, né? Uhum. O que eu tenho proposto é você pegar a área, claro que a área é importante, porque é o teu olhar clínico sobre a área do direito, né? Vou pegar aqui a trabalhista, vai, que a gente começou trabalhista, vamos falar um pouco disso. Então, você pegou esse objeto de estudo que é a área trabalhista. Mas, você ser mais um advogado trabalhista, o que isso significa no mercado que tem 200 mil advogados trabalhistas? Né?
Porém, agora, com a crise do coronavírus, olha que curioso, como o mercado é, né, Rafael? Há um ano atrás, ser trabalhista era quase como estar amaldiçoado, não era? Não, pensa bem. E eu vi Vamos muitas saber. pessoas, muitos advogados saindo da área trabalhista justamente Sim, porque eles tiveram uma visão até sim. equivocada de que o direito trabalhista ele estava acabando, né? Não, mas, na verdade, até estaria mesmo, assim, né, em lógica. Mas muitos foram para a Previdência, que era uma questão Aham. óbvia também. Eu sei porque eu acompanho o país todo, então não é só o recorte de Goiás, mas Goiás também aconteceu muito disso. E aí, por conta do coronavírus, a trabalhista explodiu, cara. Explodiu. Está precisando de advogado trabalhista, né? Isso do dia para a noite, né? Isso. Não posso garantir que daqui a um ano, pós-coronavírus, etc., vai ser o mesmo impacto na trabalhista. Mas você ser um trabalhista e aí sim colocar um segmento, essa é a principal tese que eu defendo há 22 anos. E para ser muito sincero, cara, nunca errei nisso. Né? Porque o que eu já construí, graças a Deus, de advogados e advogadas especialistas no segmento, aí tanto faz se é pessoa física ou empresarial. Porque você passa a entender. Vamos pegar aqui frigorífico de novo, né? Que tipo de acidente que acontece? Então, você tem aqui trabalhista e você tem previdenciário, né? Você tem auxílio-doença, você tem desmembramento, porque acontece, a pessoa perde o braço, a pessoa perde, enfim, tem uma série de problemas. Se olhar para o metal mecânico, um metalúrgico, para ser aposentado hoje, o maior índice de doença de aposentadoria, além de bursite, é ficar surdo dos dois ouvidos. Não é só de um, não, tem que ser dos dois. Isso eu fui aprendendo com esses 700 escritórios que eu já trabalhei. Então você percebe nitidamente curvas que sobem e que descem, né? Então, por que é importante isso? Você ser um especialista de segmento? Porque ele permite você romper a barreira geográfica da tua cidade, né? Estou nem falando de Goiânia, tá? Estou falando aqui dos interiores. Vamos pegar Anápolis, Rafael. O que Anápolis tem mais? Farmácia? Indústria farmacêutica de genérico. É Sim. bem específica, indústria farmacêutica de genérico. Então você tem centenas de milhares de trabalhadores, de famílias, que dependem dessa indústria, que está no up total, está voando. Então você tem aqui uma advocacia, pessoa física, que pode estar trabalhando com o endividamento da família que trabalha na indústria farmacêutica. Você pode estar trabalhando com questões de família, você pode estar trabalhando principalmente com previdência, porque tem uma série de contaminações ali, óbvio. E você também pode, da área empresarial, estar trabalhando com todas as áreas do direito, com foco na indústria farmacêutica. Né? Então, isso te permite, via de regra, uma vez que você entenda da indústria farmacêutica, vamos pegar aqui genérico, né? Da indústria farmacêutica de genérico goiana, seguramente você entende da indústria farmacêutica de genérico de São Paulo. O que muda é o sotaque. Mais nada. A indústria é a mesma. A O realidade é a mesma, as equipamento é o dores são as mesmo. mesmas. Claro. Então eu rompo aquela lógica de... Então assim, se você está no interior, ou está mesmo que seja em Goiás, e está se sentindo assim, cara, eu não consigo crescer, eu não consigo... Tire a cabeça de que você está limitado pelas quadras da tua região e que você está limitado pela cidade ou pelo estado, você pode estar em qualquer lugar. Né? Que basicamente, voltando para a tua primeira questão, que é o tipo de vida que eu tenho, né? Junto com a minha empresa, junto com a Lara, né? Que é a Célia Bertozzi, que é você se tornar especialista. Eu me tornei especialista no quê? Eu não sou advogado, quero deixar claro para todo mundo aqui, né? Mas já fui convidado uma centena de vezes para ser advogado e ser sócio de bancas. Muita gente fala, não, Bertozzi, imagina você advogado. Eu falei, não, deixa eu ficar no meu quadrado e tal. Mas o que eu fiz? Eu traduzi o mundo da comunicação e do marketing lá em 98 para o mercado jurídico. Todo mundo te achava doido nessa época, né? O que é Mas marketing jurídico, né? que isso? Cheguei a ser humilhado algumas vezes, né? Chamado de maluco, chamado de... Cheguei a ser ofendido algumas vezes, cara, por conta de querer levar a mercantilização para a advocacia. Só quem não me conhece
ou nunca leu meus 21 livros para dizer isso, né? Nenhuma banca que eu já trabalhei, cara, recebeu sequer uma citação da OAB, né? Porque a estratégia não é aquela visual. Por isso que a Iraguiani e a comissão que está alterando o código até já mudou, já não é mais o novo código de publicidade e propaganda, é o novo código de publicidade, porque propaganda é o ato de propagar, né? Nós dois conversando aqui, nós estamos fazendo o quê? Estamos propagando uma propaganda. mensagem. Estamos propagando ideias. Isso não pode ter um limite. A comissão já compreendeu isso, né? Me deram a oportunidade de mostrar e explicar, e já alteraram o nome. Então, o que vai mudar é o código de ética da publicidade, né? E aí, voltando lá atrás, então, você disse que tem algumas áreas, alguns segmentos de mercado, melhor dizendo, que nesse momento de crise eles vão crescer de maneira exponencial e outros segmentos tendem a esfriar, pelo menos agora nesse período. Você tem alguma aposta em relação a isso? Você disse lá atrás que direito médico hospitalar, algumas áreas nesse sentido, elas crescerão, né? Eu fiz uma pequena lista. Estou escrevendo um artigo a respeito, mais detalhado, mas vamos pegar aqui alguns cases que seguramente já são sucesso. Claro que a gente, veja, tudo que a gente está conversando aqui, respeitando as famílias, respeitando as pessoas, respeitando a quarentena, respeitando a doença, tal, mas isso é batido toda hora, então não precisa ficar repetindo aqui, né? Essa parte já passou, né? Todo mundo já entendeu o que é para fazer, ninguém precisa ser ensinado 24 horas por dia que tem que lavar a mão, passar álcool, falar de distância, não cuspir no outro, né? Não espirrar na pessoa. Então, você veja, está martelando tanto essa informação que está se deixando passar coisas boas também, né? Vamos pegar aqui o mercado de tecnologia. É um mercado que não para de crescer. Olhando para a saúde, você tem, vamos pegar aqui tecnologia como a mãe, né? Quem pode estar em casa, né? Deem graças a Deus, a advocacia é um tipo de atividade que te permite fazer em parte home office. Agora, e o autônomo que não pode, né? Cara, isso é de doer o coração, mas tudo bem. Mas tecnologia, você que está lá, nós que estamos aqui usando o quê? Estamos usando Instagram, estamos usando celulares, estamos usando linha de dados, então isso tende a crescer, né? Você tem também, olhando para a pessoa física, todos os trabalhadores que atuam no mercado de tecnologia, que é enorme. Aí você tem as startups. Mas só ser alguém com foco em startup já não é mais suficiente. Se você reparar bem, você tem fintechs, que são mais de 500, você tem lawtechs, que são mais de 200, você tem as healthtechs, as insurtechs, que é de mercado de seguro, né? As construtechs, agrotechs. Então, repare, o mercado, como sempre, Rafael, ele faz essa segmentação, né? Nichificação, exatamente, ela faz essa segmentação, né? Tá muito claro para quem estuda mercado, negócios, macroeconomia, como eu estudo, como essas linhas são muito claras. Na advocacia levou tempo para acontecer, mas aconteceu, levou tempo. Hoje você tem advogado com foco em esportivo, advogado com foco em desportivo, que são coisas completamente diferentes, aliás, né? Então, a advocacia hoje ela se quebrou em 38 áreas, muitas delas misturas, né? Advocacia do agronegócio, direito do agronegócio. Existe, claro, existe uma codificação do agronegócio, mas é recente. Se você for parar para pensar, ela é recente. A medicina começou antes, né? A medicina tem mais de 100 áreas hoje. Mas o direito levou anos para acontecer isso. Levou, aliás, décadas, né? A medicina começou primeiro e depois veio a advocacia. Que lição que a medicina traz para todo mundo? Isso foi uma palestra que eu assisti, vê como é importante você estudar, né? Do Leonardo Bahrein Leite, que é um amigo meu, é um advogado de São Paulo, ex-sócio da Demarest, e ele tem uma palestra em que ele compara a medicina com a advocacia. É brilhante, porque tudo aquilo que faz um médico se tornar uma referência é exatamente igual o que faz um advogado se tornar uma referência, né? Que é produzir, ser competente, não é isso? Ser competente profissionalmente, perdão, produzir intelectualmente.
Mostrar muita Médicos, erudição, mostrar conhecimento, né? pega o Drauzio Varela, o que, que ele faz? Escreveu livro, teve um objeto de estudo, né? Teve um erro recente, mas todo mundo erra, isso é normal, né? Aí você pega o Ives Gandra, né? Pega o falecimento, infelizmente, do Luiz Flávio Gomes, né? Uma tristeza total, mas olha quem ele era. Além de As ele obras ser, que ele publicou, né? além de ele ser um baita estudioso, um baita jurista, ainda era um baita empreendedor, né? Você tinha as três coisas na mesma pessoa, né? Então, assim como os médicos também fundam hospitais, fundam clínicas, é muito parecido os dois mercados, né? Então, quando você tiver uma dúvida sobre o que eu estou dizendo, ou sobre o caminho que você vai seguir, se você for jovem advogado, ou mesmo velho advogado, que está na hora de mudar também, né? Isso acontece muito na SB, na consultoria. Olhe para a medicina, se você tem dúvida. Não tem especialista no joelho? Tem. E o cara é bom. E é famoso por isso. Então, cortar não significa menos. Cortar significa mais, né? Bertozzi? Bom, eu falei de tecnologia, né? Sim. Posso falar de mais 4? Claro, deve. Rapidinho. Supermercados, atacado, agronegócio, né? Essa tríade aqui está explodindo também. É hora de você que é advogado ou advogada dar proteção para os caminhoneiros. Esse for o teu mercado, eles precisam muito disso, né? Você tem as indústrias de material de limpeza, está subindo, as pessoas estão mais em casa. Então, assim, não basta você ser um advogado e estar alienado do que está acontecendo no mundo. Não estou falando do coronavírus, tá? Isso aí todo mundo está... Até a mocinha que vende brigadeiro sabe o que está acontecendo, né? Ela pode não ser estudante de economia, mas ela entende exatamente o que aconteceu. Menos pessoas nas ruas, eu não O vendo dinheiro deixa de brigadeiro, circular. falta comida, o governo tem que entrar. Você tem que entender o mínimo de economia. Se você não entende, está na hora de abrir a cabeça. Os melhores advogados e advogadas que eu já conheci nesse país, todos eles têm esse pezinho na economia. Eles olham para isso, eles leem sobre isso, né? Para começar a entender curva de demanda, né? Por que o álcool gel subiu? Muito lógico, aumentou a demanda, né? Por que o preço do petróleo caiu? Porque os carros não estão mais circulando. Você entende como é meio óbvio algumas coisas? Outras também não são tão óbvias. Por exemplo, empresas de varejo hoje, varejo, shoppings, comércios que a gente comentou, não é? Lojas especializadas. Eu li um estudo da Confederação Nacional de Indústria, que o máximo que elas vão suportar é 30 dias, né? E aí acontece o quê? Como é que o governo vai ajudar? Por isenção de impostos, não é isso? Segurar parte da folha de pagamento, mas vai ter desemprego, não tem muito o que fazer. Nesse desemprego que está vindo, não sou especialista, mas seguramente vai ser utilizado muito o coronavírus. Já alguém inventa uma tese que coloca o coronavírus numa ação trabalhista, algum juiz vai topar e esse negócio alaça pelo país. Então, o direito ele é muito dinâmico também, né? Ele mexe muito com essa balança. E agora, imagina o mercado de turismo, gente. Que tragédia que está, né? Então, o mercado down, né? Tem os mercados ups, falei de alguns, mas tem vários outros. E os mercados downs é esse. Pega a aviação, por exemplo, né? Os trabalhadores que estão dentro de refinaria, que trabalham com combustível aéreo. Quer dizer, está todo mundo ameaçado. Mas eu não quero dar essa visão de que é só trabalhista ou só tributário. Você tem uma infinidade de oportunidades aí nas MPs que estão surgindo de todos os lados, né? Então, se você tem um escritório, que é um escritório genérico, agora é a hora de você escolher um objeto de estudo. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, pode pegar os autônomos, a família do autônomo, como objeto de estudo e lançar produtos e serviços jurídicos com foco neles, né? Eu estou procurando dar bastante ideia para quem está nos assistindo, Rafael, para ter essa nossa conversa com algo muito prático,
Né? Sim, sim. E quem está nos acompanhando, se pescar uma das ideias que já estão sendo ventiladas aqui, com certeza já vai fazer a diferença. E uma coisa que eu acho interessante, Bertozzi, é que tanto nos mercados que estão em crescimento, quanto naqueles que estão caindo, evidentemente por conta da crise, como você disse aqui, o setor de turismo e hotelaria, ou o setor de aviação, esses setores que também estão em queda precisam da advocacia. É Porque foi o que a lógico. gente falou lá no começo, né? Onde tem crise, onde tem problema, a gente precisa de advogado. E então é um mercado muito frutífero porque a gente pode advogar tanto para esses mercados em crescimento quanto para os que estão em crescimento negativo, por assim dizer. Ah, sem dúvida. Eu quis dizer exatamente isso que você interpretou, de que as oportunidades para o direito estão em todas as pontas, né? O que pode ter em bancas empresariais, especialmente, que trabalham com determinados mercados e clientes muito grandes, é ter um engasgo no financeiro, tá? Mas ele também vai ser um engasgo financeiro com um período curto. Então dá para aguentar, dá para fivelar o cinto ali, dá para segurar as despesas. Boa parte das equipes estão em home office também, de bancas maiores, né? Só está em home office. Eu entendo que a advocacia vai sair de tudo isso completamente diferente de como entrou, tá? Seja no modelo de trabalho, no modelo de expansão e assim por diante. Vou te dar Eu um quero exemplo. falar mais sobre essa questão, viu, Bertozzi? Não, pode perguntar aí, vai lá. Sobre essa questão do modelo de trabalho, né? Os escritórios, a grande maioria dos escritórios de advocacia ainda não tinha essa compreensão de que era possível fazer o home office. Eu mesmo posso dizer do exemplo do meu escritório. Eu sempre fui muito cético a essa questão. E recebi essa semana o relatório da minha controladoria que nós tivemos no meu escritório o maior resultado de produtividade desde que a gente começou a trabalhar em home office. Então, como é que você acredita que essas relações de trabalho dentro dos escritórios, não só das relações de trabalho, mas também da prestação de serviço para o cliente, como é que isso vai acontecer daqui para frente? E eu vou te dar Você tinha também comentado logo no início, né? Como é que a gente faz tal. Eu vou te falar. Lá na Cellen Bertozzi, nós somos em 13 pessoas, né? 10 consultores e 3 são vamos chamar de terra. Qual é o dia que a gente se reúne? Só na segunda-feira. Então, a nossa equipe da Cellen Bertozzi, há anos isso, tá? Há 20 anos, a gente só se reúne na segunda-feira. Ou seja, eu não preciso de um escritório faraônico. Para quê? Eu vou mostrar para quem? Os meus clientes praticamente não vão até mim. Não faz o menor sentido, né? Gastar dinheiro com isso. Prefiro distribuir esse dinheiro para a equipe, prefiro fazer outras coisas. Então, toda segunda-feira a gente se reúne. Não estou falando que é um modelo viável para a advocacia. Talvez saia num híbrido, tá? Mas só contando o meu caso aqui, e a gente encontra um híbrido para o mercado jurídico. E sempre deu resultado, Rafael. Sempre deu resultado. Por quê? Segunda-feira a gente reúne, discute cliente, discute a nossa controladoria interna, discute caso a caso de cliente, define as estratégias e os consultores vão trabalhar, vão viajar por todo o país, que tem cliente no Brasil todo. Então, a partir de terça, quarta, quinta e sexta, a galera está viajando. Assim como eu, assim como a Lara. Agora, imagina se eu não tivesse esse modelo, tá? Seguramente eu seria um consultor sozinho trabalhando em Curitiba. No máximo, ter um cliente aqui em Londrina, ou lá em Maringá, tal, entende? Como o modelo permite uma expansão, agora, também tem um lado ruim. Você tem que estar preparado também para a produtividade, ela aumenta bem, tá? Porque você elimina deixa eu tentar explicar isso de um jeito mais elegante. Sabe o bate-papo e a fofoca e as besteiradas? É E isso cortado. toma muito tempo, né, na produtividade. Você levanta, vai tomar um café, conta uma piada, alguém entra na tua sala. Até Cara, você isso já... voltar e realmente retomar o foco é 10, 15 minutos que se leva, né? Quando eu tocava em indústria com mais de 1.400 funcionários, eu tinha uma placa na minha sala, não entre. Não, e não era para entrar, senão me atrapalhava. Então, eu já faço gestão de tempo desde que eu tinha 16 anos. Então, quando você estuda tempo, você percebe que as pessoas produzem mais em casa, né? Sem dúvida. Mas elas também precisam ter o escritório para ir.
nem todo mundo funciona bem em home office. Você já deve ter percebido isso. Né? Nem todo mundo funciona. Mas também não vão confundir o não funcionar com home office com o fato de você estar com as crianças em casa. A gente está num momento muito diferente, né? Não tem escola, não tem lazer, está diferente. No dia a dia, você pode ter um escritório, parte home office, mas é importante ter também ali o seu escritório presencial. Uma mesa de reunião, principalmente se você é pessoa física, né? Você tem que ter uma estrutura de recebimento de cliente. Talvez, olha que loucura que é, tá? Qual que é o maior metro quadrado que tem escritório pessoa física? Não é para atendimento ao cliente. Que loucura, né? É para o trabalho. Já repararam isso, não? Sim. Ora, claro que não pode ser isso, tem que ser o contrário. A maior estrutura de uma banca pessoa física tem que ser o atendimento ao cliente. Né? Em vez de você ter uma secretária, coitada, recebendo lá 10, 15 pessoas, né? Quem faz isso não entende nada de empreendedorismo. Não entende nada. Zero. Zero. Como é que eu faço para os clientes que são dessa área pessoa física? Eu construo uma linha de atendimento como se fosse banco INSS. Entendeu? Não é uma pessoa Várias atendendo. vaias. É 2, é 3, é 4, dependendo do escritório, é 6, 7. Né? Todo mundo com headset. É o melhor investimento que você faz. Com headset atende, conversa, tem um software de gestão de cliente ali na sua frente, já conversa, já pede os documentos, você já elimina milhares de horas jogado fora. E a equipe que está trabalhando pode estar em qualquer lugar. Ok? Pode fazer um rodízio. 5 trabalham no escritório e atendem pessoas naquelas horas que elas estão. 5 ficam em casa fazendo o trabalho remoto, depois troca. Então, você tem uma infinidade de variações, Rafael, que vão surgir disso daí. Mas que não é novidade, tá? Já é algo que é batido com uma certa frequência, né? Claro que essa verdade não serve para todo mundo. Bancas de massa não tem como fazer isso a princípio, né? Mas não tem, eu digo assim, não tem pela cabeça, né? Não é que não tem como. Mas é o mercado que vai cair. Né? Mas é o mercado que vai cair. É um mercado que não tem 10 anos de vida. A advocacia de volume é um mercado que não tem 10 anos de vida. Né? Então, se você é uma banca que tem 2, 3 clientes que demandam 70%, 90% do teu faturamento, é hora de você repensar teu escritório e pulverizar esse faturamento. Mas pulverizar em cima desse segmento escolhido. Não atacar para qualquer lado, né? Até porque não funciona, né, Rafael? Sim. Então, Bertozzi, foi. eu sei que você já falou muito sobre esses segmentos de mercado e ficou muito claro para todo mundo que está acompanhando a gente como é que a gente pode fazer para poder segmentar realmente o mercado e não trabalhar mais com aquela questão de área de atuação, mas ainda assim eu insisto em te fazer 2 perguntas. A primeira delas e a gente até conversava mais cedo antes de entrar na live, da importância da gente também falar sobre a advocacia jovem, né? Como um advogado jovem, aquele que sai da faculdade e vira um civilista, como você falou, né? Que a gente tem 1.200.000 civilistas hoje injetados no mercado de trabalho. Como que esse advogado que sai da faculdade, ele pode escolher com mais propriedade um segmento de mercado? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. E uma segunda pergunta que eu te faço a todos os advogados, não só aos jovens advogados, mas sobretudo nesse momento de quarentena, de home office, como nós podemos, enquanto advogados e advogadas, mostrar à sociedade, mostrar aos nossos clientes o conteúdo que a gente precisa para poder mostrar que nós realmente somos referência naquela área e desenvolver adequadamente um marketing trabalhando em home office. E se existe alguma dificuldade nisso? Segura a primeira pergunta, você me faz de novo, vou responder a segunda. Vamos Ela é muito trás prática, para né? frente. Vamos lá. Isso. O que acontece? Que ferramentas que a gente tem na mão, né? Do marketing. Então, você tem uma série de ferramentas que é o quê? Mapeamento de mercado, que você pode fazer sozinho. O que eu entendia de mercado de frigorífico? Muito pouco. Mas
ao olhar para o mercado frigorífico e sabendo pesquisar, já entendi o que eu preciso para a estratégia, né? Aí, claro, tem o poder de execução de cada um, etc. Agora, então, vamos lá. A maneira de você mostrar isso é você traduzindo o que está acontecendo. Então, você vai lá e acaba de sair uma medida provisória. Essa é a melhor coisa que tem, Rafael. Por que o Rafael de Lara foi estudar, né, em vez de estar aqui com a gente? Porque é o correto mesmo. Ele tem que ir lá estudar e imediatamente comunicar isso para o mercado, né? Então, como é que você pode fazer isso? Você pode usar as redes sociais, mas, vamos lá, se você é um advogado trabalhista, com quem que você tem que dialogar? Na empresarial, você tem que dialogar com o RH. Então, você vai lá no LinkedIn e vai dando... Fica até teu dedo doer, ou coloca uma meta. Coloca 30 conexões por dia no LinkedIn. Não durante uma semana, mas por um ano. E quem que você vai estar clicando? Gestores de RH. Entende? Então, se você é tributário, quem é a pessoa correta agora? É CFO, é diretor financeiro, é gerente financeiro, né? É o filho da empresa familiar, que é o financeiro da companhia, né? Que é uma companhia de pequena e tal. Então, o saber para quem você vai falar é muito importante. Por isso que eu marreto a história do segmento, ou do perfil sociodemográfico, né? De se for pessoa física, para você ter a comunicação para quem você vai servir, né? Se você fala genericamente, vou dar um exemplo. O coronavírus veio para mudar o mercado empresarial. Que coisa mais estúpida que essa? Eu jamais vou dizer um treco desse, porque ele é muito genérico, né? Mas eu tenho visto alguns advogados falando isso. Então, porque não sabem quem é o contratante. Por isso que a gente está falando fatia, porque é mais fácil você encontrar empresas do agronegócio do que falar genericamente. Então, peraí, recortei E é muito menos desgastante, né? Isso. Recortei empresas do agronegócio e vou montar toda a comunicação em cima disso, dando exemplos práticos. Você que é produtor rural, pode fazer live, pode fazer YouTube, desenvolve um produto lá em cima de uma medida provisória que veio para o campo. Vale para qualquer segmento, tá? Agora eu estou usando o campo apenas como exemplo. Monta um boletim informativo, dispara para os teus clientes, marque reuniões com os teus clientes ativos. Nós temos 3 tipos de cliente, Rafael. Cliente ativo, inativo e prospecção. O cliente em prospecção, né? O ciclo AIP, que eu bato isso desde meu primeiro livro. Então, o cliente ativo é a hora de ficar junto. É de prensar o cliente ativo. Ficar junto dele e servi-lo da melhor maneira possível para ele não te chutar lá na frente, né? É hora de ser compreensivo. Com desespero, né? É hora de ser psicólogo, de ser mãe, de ser pai do seu cliente. Porque dependendo do mercado dele, ele está sofrendo. Está sofrendo e muito. E você respeita muito quem te ouve, né? Muito. Então, ouça o seu cliente. Tenta trazer os inativos de volta. E os clientes em prospecção, não é o momento ideal para prospecção. Mas também é genérico o que eu acabei de dizer. Depende do mercado, né? Então, use as ferramentas de comunicação, monte boletins informativos, monte guia de perguntas e respostas. Então, saiu uma MP, faz as perguntas e respostas. Para quem é, qual é a utilidade, entende? Artigo por artigo, vai lá e traduz isso, né? Então, quando você faz isso sem saber para quem você está falando, basicamente não tem resultado. Quando você olha para quem está falando, muda tudo. Ah, mas eu não tenho um designer. Ah, mas eu não tenho nada. Queridos, anotem aí. Fiverr. Fiverr com 2 R's, né? É um site inglês que você paga lá para o freelancer, né? Isso, mas no Brasil tem o 20 paus, o Workana, Não, tem o 20 pila. 20 tem pila? O 20 Esse pila. É no Brasil, 20 pila. Então você tem lá gente que faz trabalho por 20, começando por 20 reais. Então não é desculpa. Não é desculpa. É porque não sabe o público certo. Então, quando você começa a falar para o público, vai funcionar. Então, não adianta você ficar falando de contrato imobiliário genericamente. Fala
escolhe um objeto de clientes e fale para aquele público, né? Se você vai conversar com alguém, converse com um especialista. A Célia Bertozzi lançou uma série chamada SB Entrevista, né? Então, a Lara está falando com o Christian Barbosa, por exemplo. Amanhã eu falo com o Jacó. Minha equipe está falando com psicólogos, está falando com um nutricionista, né? Então, pensa em algo inovador, né? Por que não? Fazer algo de inovação, etc, né? Mas a OAB vai proibir. Vai proibir o quê, cara? Né? Agora é o momento de ter briga na OAB? Não é, né? É o momento de união. Com certeza. Eu sempre falo, você pode fazer vídeo? Pode, Rafael? Claro que pode. Pronto. O que você não pode é abusar. Tipo assim, venham para cá. Venha tirar suas dúvidas comigo. O meu telefone está aqui embaixo. Impulsionar mas pode. Você pode colocar o telefone, as suas redes sociais, mas você só não precisa, você pode até dizer, ó, tá aqui, fique à vontade e tal, mas contratem um advogado da sua preferência, pronto. Na verdade, ele vai contratar você. Que é você que está falando, você que está traduzindo as dores dele e está dando as soluções. Que você é referência, né? Que você é autoridade naquele assunto. Isso. Né? Ou coloca a famosa frase que eu criei há muitos anos, que não tem erro. Direcionado para clientes e parceiros, né? Sei lá, Brasil Bertozzi Advogados. Pronto. Você disse para quem? Você falou, é cliente e parceiro. Pronto. Mas eu estou falando para um mercado que eu desconheço. Tá? Cara, mas você tem que começar de algum jeito. E aí retoma o advogado jovem. Se eu fosse advogado jovem, o que eu faria? Tá? 1 hora por dia, todos os dias, os 7 dias da semana, eu estaria estudando economia. Primeiro, olha ao redor da tua cidade. Tudo bem, se for Goiás, olha para os bairros. O que tem perto de você? Né? Que tipo de negócio que tem perto de você? É comércio? É uma indústria? Tudo pode dar um start. A gente nunca sabe de onde que vem esse start, né? Mas se você está dentro de uma cidade pequena, olha para 100 quilômetros para qualquer lado. Pega um mapa. Um raio, mapa, né, de alcance. Pega o mapa e faz ali pega um famoso, até esqueci, compasso, e faz um giro ali de 100 quilômetros. O que dentro desses 100 quilômetros, você pode pegar um carro e ir lá facilmente, desses 100 quilômetros, o que tem de negócios interessantes ou tipos de público? Você sempre vai encontrar o chamado cluster, que é o que acontece em Anápolis, que é o que acontece em Tubiara, que é o que acontece em Maringá, que é o que acontece em qualquer lugar. Você tem concentrações de negócios parecidos no mesmo lugar. Isso é um cluster, né? É um cluster. Então, leia o jornal local, leia revistas de negócio como Exame, Isto é Dinheiro, Portal do Agronegócio, mesmo que você seja pessoa física. Né? Se você tem, perto de você, tem uma indústria automotiva, o que está acontecendo no mercado automotivo? Vai dispensar? Ou eles estão virando as fábricas para fazer ambulância? Não sei. Algumas empresas nos Estados Unidos estão fazendo respirador, estão fazendo... Né? E isso é tão interessante que você está dizendo, Bertone, de conseguir interpretar, ler o cenário econômico local, o cenário político local, porque um erro que eu vejo muito acontecer com alguns advogados é o advogado chegar para conversar com o cliente dele, sobretudo o cliente empresário, e o advogado ele tem mania de falar juridiquês. O advogado ele quer ir lá para dar uma aula de direito e para falar para o advogado, não, porque eu atuo em tal segmento, porque eu sou especialista em tal área, o que é uma grande bobagem, né? Porque o cliente, o empresário, ele não quer ouvir sobre direito, ele não tem tempo para ouvir você falar, você advogado, falar sobre a sua atuação, ele quer falar da dor dele, que você escute a dor dele, e muitas vezes, se você chega lá para conversar com o cliente, você fala, poxa, o Bolsonaro, hein? Editou uma MP nova, essa madrugada, você viu? Então, poxa vida. E aí ele começa a interagir com você, e essa é a experiência que eu venho tendo, né? Ele começa a interagir com você justamente falando sobre o cenário político, sobre o cenário econômico, e aí o papel do advogado, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é tão somente ouvir, você falou isso, né, Bertozzi, da gente escutar o cliente, e a gente precisa ser um excelente ouvinte, sobretudo nesse momento de crise,
para o cliente poder desabafar, contar quais são as dores dele, e aí sim, depois que a gente já mapeou as dores do cliente, quais são os problemas que ele levantou, aí me soa muito mais coerente fazer uma proposta, inclusive, de serviço, né, de trabalho, de honorários, em cima daqueles problemas que foram elencados pelo Sim. cliente. Eu vou mais além, né? Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma oportunidade de visitar um cliente em uma empresa interessante e tal. O que você vai fazer? Você vai montar um dossiê, vai estudar, primeiro, o negócio que você está indo. Vamos imaginar que fosse uma farmacêutica, tá? De genérico. Como é que está o mercado farmacêutico de genérico? Como é que está aquele cliente dentro desse mercado? Que produtos que ele trabalha? Qual é o produto, o carro-chefe dessa indústria farmacêutica de genérico? Você vai estudado, entende? Não estou falando para você. Você vai estudado, porque senão você vai passar vergonha lá na frente. Mais até do que política, econômica e tal, você tem que entender do nicho da pessoa. Tudo bem, gente. Na primeira vez, você vai se lascar mesmo. Na segunda, você começa a usar o que você ouviu do outro no outro. Na terceira, você começa na quinta, na 20ª. Você já está Você já calejado, né? pede para a pessoa, me leva no piso de fábrica, que eu quero conhecer o que é um túmulo de vapor, eu quero saber como funciona. Vai lá com o Jeremias vai te mostrar, que é o gerente de produção. É isso que eu espero do advogado. Isso é porque eu fui empresário de grande porte, né? Minha família tinha uma empresa de grande porte. Então, assim, advogado ia lá, cara, a gente odiava, entendeu? Porque era um saco, meu amigo. Era assim, completamente desconectado da nossa realidade. Pior, vinha dar aula para nós. A gente olhava um para o outro assim, putz, É vamos isso que eu quero escutar. ouvir. Era assim, Estou era perdendo meu tido tempo com como... isso, né? Quando, na verdade, um parecer resolveria, né? Mas a gente ficava lá ouvindo e tal. Hoje em dia, o cliente está menos tolerante, né? Então, se você escolheu, por exemplo, um grupo de pessoa física, metal mecânico, trabalhador de enfermeira, que seja, ou trabalhador de indústria farmacêutica de genérico, conheça todos os problemas dessas pessoas. Faça uma pesquisa, encontre a associação que tenha, para entender o que acontece no dia a dia ali, do piso de fábrica, né? É só assim que você vai criar um produto e um serviço inovador. Então, se você tem reunião, estuda quem é a pessoa primeiro. Não vai desprovido disso, né? Você vai dar show ou vai sofrer muito no começo, mas depois se torna relevante. Como é que eu entendo do mercado jurídico, ser administrador? Me explica. Porque eu defendo exatamente a mesma tese porque eu aplico pessoalmente a mesma tese que eu ensino, né? Entender, compreender, ouvir mais do que falar para aprender com os outros e aplicar o que os melhores fazem nos outros que não conhecem aquilo, né? E traduzir mercado. É isso, cara. Basicamente é isso. Bom, temos 6 minutos, né? Quer fazer as perguntas do pessoal? Eu vou abrir aqui os comentários para o pessoal também poder interagir e participar. Enquanto o pessoal vai comentando, eu quero lembrar do nosso projeto ESA Live. Esse está sendo mais um ESA Live. Ontem, Bertozzi, a gente recebeu aqui pela segunda vez o Lênio Streck. Foi uma live muito bacana. Amanhã a gente vai trabalhar o tema Covid-19, o direito administrativo no grupo de risco, com o Rafael Lara e a Vanice do Vale, que é uma advogada referência no tema lá do Rio de Janeiro. Pessoal comentando aí. Bertozzi, eu queria que você falasse para a gente agora. A gente sabe que quarentena não é férias, né? A gente está falando muito sobre isso aqui. Mas as ruas estão mais vazias, as pessoas têm mais tranquilidade para poder ler um livro, para assistir um seriado, para, enfim, assistir um filme. E eu queria ouvir as suas recomendações aí, suas dicas de leitura, o que os advogadas, eles podem se recorrer nesse momento para poder crescer mais em conhecimento. E também queria que você falasse um pouco melhor sobre o SB Entrevista, esse projeto aí da Célia Bertozzi, de lives que vocês também têm feito. Assim, o que eu vou dizer para vocês, tá, gente? Se vocês estiverem se sentindo improdutivos, faz parte, tá? É normal. Para quem não está habituado, é normal. Tá? Então, use parâmetros de tempo, né? Então, eu vou acordar 7 horas, vou fazer meu café, às 8, não precisa começar 7h30, começa às 9. Cabeça relaxada,
olhe algum livro de economia, de marketing jurídico, de Amor nos Tempos do Cólera, né? Veja um seriado bacana, tal, mas sempre com caneta e papel na mão. Sempre foi minha dica. Porque você pode tirar frases de impacto que você vai usar numa live ou vai usar numa reunião, não é? Então, não é só ler livro de negócio, não. Tem que abstrair também, né? E aí você usa marcadores. Então, peraí, de 9 às 11 eu faço isso, das 11 a tal hora eu ajudo na casa, de tal a tal hora eu vou ler, né? Essa 1 hora por dia de economia serve para todo mundo, né? Não é só para advogado jovem, não. Então, por exemplo, ontem à noite eu estava assistindo Kingdom, né? Que é uma série sul-coreana, adoro, veio mercado sul-coreano desde 99, adoro filmes e tal. Eu sempre estou com a caneta na mão, porque você sempre aprende algo, né? Pega o Poço, né? Que virou um fenômeno no mundo todo, um filme de um estreante, um diretor espanhol, virou praticamente analogia para tudo, né? Tudo. Ô, Rafael, eu durmo, quando eu acordo eu tô lá no 200, né? Tô ferrado. E a gente, em época de quarentena, cada dia a gente vai descendo um nível, né? Aí eu durmo, acordo lá no 8, assim, vou me banquetear, né? A verdade é que eu soltei uma frase alguns dias atrás, e repeti ela depois, que os gigantes vão aparecer. Agora é a hora dos gigantes. Mas os pequenos também vão aparecer. Não o gigante de instalação faraônica, nada. Eu nunca medi a advocacia por instalações. Isso nunca me impressionou, tá? Nunca. Nunca. Senão eu estaria em São Paulo trabalhando com as grandes. Essa época minha já passou. Eu amo advocacia jovem, pequena, média. Claro que eu trabalho com os grandes também, óbvio. Mas nunca foi as instalações faraônicas. Sempre foram os cérebros, tá? Às vezes, uma advogada sozinha ali num canto, ela descobre um negócio, cara, que vai mudar a vida dela. Aí a rampa subiu para o 2, né? Subiu lá para o 2. Agora, se você está dentro de uma bolha de invisibilidade, faz igual todo mundo faz, você vai estar lá no 230, meu amigo. Não tenha dúvida, né? O que vai sobrar é para lamber lá o treco do poço, né? Que não vai ter nem mais talher vai sobrar. Olhando para a analogia do poço, né? Então, eu nunca me espantei com grana, com dinheiro, com faraônico, com aqui tem elevador 3D. Não. Eu sempre me espantei com isso daqui, Rafael. Cérebro. Esse cérebro pode estar num jovem talento, pode estar num indivíduo que está há 30 anos na advocacia e nunca conseguiu voar. E agora, por todos esses fenômenos, ele descobre algo inovador, ou pega uma medida provisória e debulha aquilo, e vem novos clientes. Quer dizer, é o momento de ser grande, né? É de não se apequenar do que tem aí. Então, é escolher o público-alvo para fazer isso. Tá? Vocês vão ter muito mais sucesso, gente. E muito obrigado por todos os elogios aqui que eu estou vendo, né? Maravilhoso. Que bom que vocês estão gostando. Bertozzi, fantástico. Temos 1 minuto só, né? Toda vez que eu te escuto, eu aprendo muito mais, eu cresço muito mais. E a gente tem feito um exercício de, em toda live, a gente separar uma frase que resume bem a live do dia. E a sua frase foi logo no início, você disse, é a hora da advocacia ser a tradutora do mercado. E eu acho que essa frase, ela resume tudo. E essa frase é realmente a chave de ouro para fechar a nossa live. Eu quero agradecer a todas as participações, todas as perguntas. Essa live vai ficar disponível aqui por 24 horas e também já disponível no nosso YouTube da ESA Goiás. E eu aguardo a todos vocês